Olá, bom dia pessoal, feliz sábado. Hoje, se eu não estiver enganado, é 8, né? 8 de fevereiro de 2025. Isso, 8 de fevereiro. E então, um feliz sábado a todos. Há referências bíblicas que explicam sobre o porquê nós, adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado e também porque guardamos o sábado de um pôr do sol ao outro. Porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Aqui nós temos o nosso caminho a seguir e um Deus todo-poderoso, o qual nós chamamos de Deus, né? O Senhor. A Bíblia Sagrada, nós a consideramos a sua palavra. O salmista Davi, ele disse que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Portanto, assim nós fazemos dela o nosso guia, o manual da nossa fé, né? A palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, mas não foram homens que escreveram? Homens, sim, santos, escreveram a Bíblia, inspirados por Deus. Isto é o que a Bíblia explica. A Bíblia se explica. É um pouco aqui, é um pouco ali. É um verso aqui, outro ali, entre livros, não só no mesmo livro. Então, eu sou suspeito de falar porque um dia me deram um conselho sábio. Quer agradar a Deus, leia a Bíblia. E assim eu tenho feito desde então. Comecei lá no ano de 2013 e hoje já me vejo aqui em 2025 buscando no Senhor através da sua palavra. E eu faço o ano bíblico. O ano passado tive a oportunidade de completar o ano bíblico. Esse ano já comecei novamente. Já estou aqui no capítulo 26 do livro de Levítico. E esse ano eu quase não fiz vídeos aqui para esse canal que senti o desejo de fazer, para compartilhar experiências, compartilhar a palavra de Deus. E então esse ano já começou muito corrido, mas hoje é sábado, é dia de descanso e por isso hoje eu não fui à igreja, mas não posso deixar de dedicar o meu tempo às horas santas do sábado. Ah, Danilo, mas vocês santificam um dia. Não fomos nós que santificamos, foi o Senhor. Quando o Senhor Deus cria o céu, termina de fazer toda a sua obra que como Criador fizera, Ele descansa e abençoa e separa o dia de sábado. Ele diz muitas e muitas vezes na Bíblia, é o meu sábado. Ou seja, o sábado foi abençoado e santificado por Deus. E, como Jesus mesmo disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, justamente. Deus em sua infinita sabedoria e poder, ele sabia que nós, seres humanos, precisaríamos de um dia para descansar, para não sermos sufocados pela busca incessante de bens materiais. Amém? Então, lá em Gênesis 2, né, de 1 a 3, tem essa passagem onde Deus abençoa e santifica o dia de sábado. Não há referência bíblica para poder deixar de guardar o sábado. E você pode me dizer, Danilo, mas o dia de adorar a Deus é todo dia. Sim, você está certo. Mas o dia especial, o que o Senhor separou,
é o sábado. E assim, nesse tempo de estudo da palavra, já me deparei com várias perguntas. Certa vez um irmão me disse, mas como nós sabemos que, que nós guardamos, que o sábado que nós guardamos hoje é o mesmo sábado lá da criação? Meu irmão, a palavra de Deus, ela diz assim, que Deus fez todas as coisas, tudo que Deus vai fazer, primeiro ele fala aos seus servos, os profetas. E é interessante, a gente vai lá em Daniel 7:25, a palavra de Deus, ela diz que o homem cuidaria em mudar os tempos e a lei, né? E eu fico assim, Deus avisou que o homem tentaria mudar. E o homem, de fato, ele não muda, porque ainda a erva seca, a flor cai, ainda que céus e terras passem, a palavra de Deus não passará. Então, não importa quantas investidas o homem poderá fazer para acabar com a palavra de Deus, com as leis de Deus, ele não vai conseguir, porque ele está pelejando contra algo de uma superioridade inalcançável. Amém? Então não importam se todas as Bíblias do mundo inteiro foram queimadas. É por isso eu estudo a Bíblia, é por isso eu tenho irmãos que estudam a Bíblia, porque futuramente, né, a gente sabe que esse mundo caminha para o seu fim. Jesus, ele nos fez uma promessa que ele voltaria para nos buscar, que ele estava indo preparar um lugar para nós, ou seja, porque nós não vamos ficar aqui, esse mundo não vai existir para sempre. Mas ele já tem preparado um lugar para os seus. E Jesus, ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, ele disse assim, se você me ama, você quer ter paz, você quer ser próspero em tudo que você fizer, guarda os mandamentos. Aí você fala, mas Jesus mudou a lei. Só existe uma lei na Bíblia. Existe tanto é que Deus fala assim, se você guardar as minhas leis, os meus estatutos e as minhas ordenanças. Então, assim, são várias leis que compõem leis morais, a lei moral, o caráter de Deus, a lei civil, né, para que o povo viva em paz, tenha ordem dentro do povo, e as leis acerca de saúde, certo? Então Deus, ele vem, ele nos dá diversas leis. E aí quando Jesus morre lá na cruz, as pessoas falavam assim, né? Agora tudo se fez novo. Jesus morreu na cruz, agora tudo se fez novo. Nós somos salvos pela graça. O véu do templo se rasgou. Eu fico hoje me perguntando, quando as pessoas me diziam isso, eu não sabia como questionar, porque eu não conhecia a palavra de Deus, da qual eu venho buscando conhecimento da parte do Senhor. Eu fico perguntando, será que elas sabiam o que significa o véu do templo se rasgou, né? Como diz a palavra, de alto a baixo. O véu do templo, as coisas se fizeram novas, sim. Sim, aconteceu muitas mudanças ali com a morte do nosso Senhor na cruz do Calvário. Aconteceu. Quando Jesus morre ali, ele leva sobre si o meu e o seu pecado. Ele se deu pelos pecados de todos, não só pelo povo judeu ou israelita, né? Que Judá é uma tribo de Israel, porque naquele tempo as outras haviam se espalhado. Então vem Jesus e ele salva a todos. Ele se fez pecado para nos salvar. Ele que não tinha pecado se fez pecado para dar a mim e a você a oportunidade de salvação. Então ele se entrega ali na cruz do Calvário. A terra tremeu,
mortos ressuscitaram naquela ocasião e foram vistos por muitos, certo? Jesus, ele é tão interessante que ele se entrega ali na cruz do Calvário, ele entrega o Espírito, não que nós somos um Espírito, nós somos uma alma. Quando Deus cria o homem, ele faz o homem do pó da terra e ele sopra nas narinas do homem, de Adão, o fôlego de vida, o qual às vezes é mencionado como espírito. Tanto é que quando o homem morre, o homem volta ao pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus. Não existe uma alma vagante aí por aí, não, assombrando pessoas, abençoando, protegendo pessoas, não. Ao homem está determinado morrer uma só vez. Depois disso, meu irmão, é a segunda vinda de Cristo, para ressuscitar os vivos que estão mortos vivos e também os mortos que morreram em Cristo, certo? Aí vai haver a terra vai ficar como era no princípio, sem forma e vazia, desolada. E Satanás ficará preso aqui com os seus anjos durante 1000 anos. Essa primeira ressurreição, a segunda vinda de Cristo, não confundam que todos irão ressuscitar, não. Irão ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Então, só para abrir um parênteses aqui, aqueles que morreram em Cristo, esses ressuscitarão na primeira ressurreição, e diz a palavra do Senhor: feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, Jesus ele vai vir nas nuvens do céu, acompanhado de seus milhares e milhares de anjos, né? Jesus não vai descer na terra, nessa terra de pecado, mas ele vem buscar os seus, aqueles que não aceitaram a marca da besta, nem o sinal, né, da besta, que não adoraram o falso profeta, mas que permaneceram firmes nos caminhos do Senhor, certo? Porque a perseverança dos santos, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. E como eu faço para ser isso? Guardando os mandamentos de Deus. A esperança dos santos está em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isto é a perseverança dos santos, a qual nós devemos ter fé o suficiente para honrar o nosso Deus guardando os seus mandamentos. Eu falo da lei moral, o caráter de Deus, tá? Essa lei não muda. Agora, as leis de saúde também não mudam, porque é para o nosso bem. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Não há valor maior do que o meu corpo e o seu. Então, e as leis civis? Agora, as leis também não mudam. Algumas coisas mudaram, sim. Mas as leis, por exemplo, lá do templo, os sacrifícios, aquelas leis findaram. Porque aquelas leis apontavam para o sacrifício de Cristo. Mas Cristo, quando ele se entrega, ele é o Cordeiro de Deus, que de uma vez por todas tirou, né? Ele morreu ali por nossos pecados, para nos dar hoje a oportunidade de salvação. Então, Cristo, ele se entrega ali na cruz do Calvário, e aí não foi mais preciso aquelas leis cerimoniais, as leis de sacrifício pelo pecado. Mas, apesar de hoje nós sermos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, isso não é dom de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas para boas obras. Então, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por guardar os mandamentos de Deus, mas se estamos em Cristo,
vamos guardar os mandamentos de Deus, porque a lei do Senhor é santa, pura e boa. E vamos fazer boas obras, porque não há uma pessoa que está em Cristo e que faça más obras. É compreensível, né? Voltando lá para o assunto em que o homem cuidaria em mudar os tempos e a lei, está lá em Daniel, capítulo 7, verso 25. Por que o homem cuidaria em mudar os tempos e a lei? Porque os padrões do mundo, eles são inspirados pelo inimigo das nossas almas, o diabo, a antiga serpente, o dragão, né, Satanás, como você quiser chamar o imundo. Então, por isso o apóstolo Paulo falou, não se moldeis aos padrões deste mundo. Por isso a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo. Então, por quê? Para nós fugir da aparência do mal. Certo? Então, quando o homem muda os tempos, ele está se referindo ao horário. Quando eu, segundo a palavra de Deus, guardo o sábado começa ao pôr do sol na sexta-feira. E vocês podem confirmar isso na Bíblia de vocês, lá no livro de Lucas, quando as mulheres, quando Jesus morreu, né, já estava... por que Jesus morreu? Jesus morreu para salvar-nos dos nossos pecados, mas ele morreu primeiro do que aqueles outros crucificados que estavam ao lado dele. Aí, como se aproximava o sábado, ou seja, o final do dia de preparação, a sexta-feira, por que preparação? Porque de domingo a sexta, domingo, primeiro dia da semana, até a sexta-feira, Deus nos deu para nós fazermos toda a nossa obra, para descansarmos no sábado. Então, Jesus, ele entrega o Espírito ali, aí ele morre, aí aquela morte de cruz era a pior morte que existia, e a morte para o pior criminoso que existia, então era para sofrer muito mesmo. Mas aí eles mandam lá, o sumo sacerdote, eles pedem lá para poder ir lá e quebrar as pernas dos crucificados, para que eles pudessem morrer logo, porque se aproximava o sábado, né? E eles vão e executam essa tarefa. As mulheres que seguiam Jesus, elas foram lá, elas viram onde o corpo de Jesus fora depositado e voltaram para suas casas, porque já ia começar as horas do sábado. Então você percebe que o sábado, a sexta-feira terminava ao pôr do sol, e ao pôr do sol começava o dia sétimo, o sábado do Senhor, e se estendia até o pôr do sol do outro dia. Quando se punha o sol, começava uma nova semana, era domingo, era o primeiro dia da semana. Aí as pessoas às vezes dizem, mas depois que Jesus morreu, o dia de guarda agora é o domingo, como é ensinado aí nas igrejas, né? Não temos base bíblica para isso. Deus, em sua forma paterna, nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Então, para quem adotou este dia para adorar a Deus, para fazer deste dia um dia santo, está fazendo nada mais, nada menos que a vontade do inimigo, que é de que você não guarde os mandamentos de Deus. Amém? Então, quando o homem muda o horário para meia-noite, se eu começo a guardar o meu sábado às 0 horas, eu já perdi várias horas do sábado. E no dia de sábado a gente não faz comércio, né? A gente prepara tudo que nós precisamos para que nesse dia nós não precisamos se envolver com as coisas do mundo. Então não pode fazer nada, não sabe, podemos fazer tudo. Passar tempo com a nossa família, tirar tempo para oração, para agradecer a Deus, para ir à igreja, nós podemos fazer tudo. Somos livres, Deus nos fez livres, irmãos. Quem escraviza as pessoas aí são sistemas religiosos
dirigidos por homens e não por Deus. Amém? Então, quando eu deixo de guardar o sábado, né, ou quando eu transgrido as primeiras horas do sábado, eu já transgredi. Tiago 2,10 diz assim, que se você guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto da lei, você é culpado de todos. E o mesmo peso que tem um mandamento, o outro tem também. Então, se eu guardo o sábado, mas vivo em adultério, eu estou errado. Se eu guardo, se eu não me prostro diante de imagens, de escultura, mas eu não guardo o sábado, eu estou pecando do mesmo jeito, tá? A palavra de Deus diz que nós seremos julgados conforme o conhecimento que nós temos. Mas se você tem a oportunidade, irmão, e rejeita a oportunidade de aprender mais do Senhor e fazer a sua vontade, de repente você já não pode ser mais tido por inocente, né? Então, então mudou os tempos. Então hoje o mundo pegou essa moda aí. Você pode ver que quando chega na sexta-feira, né? Nas horas que antecedem o sábado, o povo já começa. E eu até que enfim é sexta-feira, né? E aí eles usam esse dia para extravasar na bebida, na prostituição, em tudo que é do inimigo, em tudo que nos leva à morte. Não estou falando dessa morte natural aqui, não, estou falando da morte eterna. Assim como existe a vida eterna, existe também morte eterna. Então, temos que ter muito cuidado, temos que vigiar muito, para não cairmos no laço do passarinheiro, para não sermos aqueles aos quais Jesus nos alertou: acautelai-vos dos falsos profetas, há muitos virão em meu nome, né? Ensinando, fazendo sinais e prodígios. Acautelai-vos, né? O povo. Jesus ele nos diz que muitos falsos cristos viriam. Isso são já palavras dos sinais que antecedem o final dos tempos. Irmãos, Jesus ainda não voltou, porque como diz a palavra de Deus, porque ele é longânimo e ele não quer que nenhum de nós se perca, certo? Por isso ele não voltou ainda, por amor de mim e de você. Ele está esperando você se reconciliar com ele. Lá em Mateus 19, verso 17, na parábola do jovem rico, Jesus ele diz assim: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos de Deus. Por que ele diz quer entrar na vida? Porque assim como a palavra de Deus diz que nós já estamos mortos em nossos pecados. Mas a partir do momento que você propõe no seu coração o desejo de servir a Deus em espírito e em verdade, aí você vai começar a meditar na palavra de Deus, vai conhecer a vontade de Deus, que é que você obedeça aos seus mandamentos, que são bons, são puros, são justos, porque foram... falei no começo que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, mas tem um verso bíblico que o próprio Deus escreveu, está lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, tá? Deus escreveu com o seu próprio dedo a sua lei, a lei moral, os 10 mandamentos, tá bom? Então, meditem nesses mandamentos, meditem na palavra de Deus, passem, procurem fazer a vontade de Deus através da guarda dos mandamentos, para que vocês possam sair de um estado de mortandade para um estado de vida e de vida eterna, porque as coisas de Deus são eternas. Agora, as coisas deste mundo aqui são passageiras, são prazeres momentâneos que passam assim como a poeira, como a fumaça se esvai. Assim é a vida daqueles que não temem a Deus, que desprezam os ensinamentos de Deus. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que tenham um restante de sábado feliz e abençoado,
e uma nova semana cheia de muitas bênçãos, cheia do Espírito de Deus agindo em nossas vidas. Amém? Um abraço, feliz sábado.